Olá, sou Tainá, trabalho aqui na Visio e sou especialista em catarata e cirurgia refrativa. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre a cirurgia refrativa e responder questões que vocês tenham interesse. Primeira pergunta: todos podem fazer a cirurgia laser nos olhos? Então, nem todos podem, porém a grande maioria sim. Se você usa óculos, é jovem, entre 21 e 35 anos mais ou menos, é lógico que cada caso varia, pode ser um pouquinho mais novo, pode ser mais velho também, mas depende de cada caso. O importante é que você realize exames pré-operatórios, que você faça acompanhamento com o seu oftalmologista, que o grau esteja estável, que você tenha doenças de base controladas. Existem contraindicações, mas elas podem ser absolutas ou relativas, então cada caso é um caso, não adianta afirmar alguma coisa aqui. Precisa ir no seu oftalmologista e avaliar se você é um candidato à cirurgia. Realizando os exames pré-operatórios, estando apto para operar, pode fazer que vai dar tudo certo. Segunda pergunta, deixa eu ver aqui. Existem riscos à cirurgia laser? Então, gente, toda cirurgia tem risco, é lógico, né? Você está se submetendo a um procedimento cirúrgico como qualquer outro. Não é porque é no olho que está tudo certo, não. Então, são tomadas medidas preventivas, a gente usa antibiótico, anti-inflamatório, enfim, remédios como qualquer outra cirurgia, tá bom? Pingando o colírio direitinho, fazendo a cirurgia com os cálculos previamente feitos, você não vai ter nenhum tipo de complicação, porque esse tipo de cirurgia é muito seguro. É muito raro acontecer qualquer tipo de complicação, mas se acontecer, geralmente é no pós-operatório e grande maioria delas totalmente reversível. Terceira pergunta: cirurgia laser nos olhos dói? Precisa de anestesia? Então, tem que ter anestesia tópica, ou seja, são gotinhas de colírio, tá? Não dói. Incomoda um pouco porque você vai estar acordado durante o procedimento cirúrgico, você não vai estar dormindo, então você sente o toque, mas não há dor nenhuma, é uma cirurgia bem tranquila. As gotinhas são feitas meia hora, um pouquinho antes, e existe uma equipe de anestesia para conversar com você, para lhe acalmar, para ver como é que está a sua situação no dia, e vai dar tudo certo. Pode ficar tranquilo com uma cirurgia bem fácil de realizar em relação à tranquilidade do paciente, tá? Quarta pergunta: quanto tempo dura a recuperação da cirurgia ocular a laser? A recuperação ela é muito individual, mas vai depender de cada paciente, mas em geral funciona da seguinte forma: existe uma raspagem, tá? Aqui nosso olhinho, essa é a córnea. A córnea está bem aqui na frente, é ela que vai sofrer a cirurgia. Então, a córnea vai ser raspada. Aqui em cima a gente vai provocar uma ulceração proposital, tá bom? Para que o laser possa agir sem a camada protetora da córnea. Então, por isso, como vai estar exposto, no final da cirurgia a gente bota uma lente de contato terapêutica. Essa lente não tem grau, tá bom? Essa lente não é para você enxergar melhor, é somente uma espécie de band-aid para proteger a córnea, coitada, que sofreu a ulceração e sofreu laser também. Então, depois disso, vai haver a cicatrização dessa camada que a gente raspou, do epitélio da córnea. Para que ocorra a cicatrização, as células vão migrando de fora para dentro. Isso significa que vai ficar um pouco embaçado. Então, dura em torno de 7 a 14 dias a cicatrização como um todo. Nesse período, o paciente vai enxergar melhor, vai enxergar pior, vai enxergar um pouco mais embaçado. Vai depender de pessoa para pessoa e como a cicatrização vai acontecer. Na grande maioria das pessoas, nos primeiros 15 dias vai sentir um pouquinho de embaçamento e não vai ficar tão perfeito quanto ela pensava que ia ficar a cirurgia. Depois disso, entre 2 semanas e 3 semanas, a pessoa começa a enxergar muito melhor. Lá para o primeiro mês, pode chegar a 100% de visão. Algumas pessoas chegam bem antes disso, outras precisam desse tempo mesmo para recuperar. É muito importante que entenda que a recuperação não é só apenas a dor, né? A gente pensa na recuperação como resguardo dor. Não? O resguardo em si, uma semaninha você fica ali quieto, sem lidar com fumaça, 10 dias sem fazer esporte, vai depender muito do seu médico, como ele lhe orientar, porque depende de como funciona o seu dia a dia, né? Mas, em geral, uma semana é suficiente para você ficar bem melhor em relação a qualquer estímulo doloroso, e os remédios vão ajudar bastante também. Outra pergunta: posso operar os 2 olhos no mesmo procedimento? Sim.
A cirurgia refrativa é a única cirurgia ocular que a gente opera os dois ao mesmo tempo, não tem problema, tá bom? Então os dois olhos são feitos ao mesmo tempo, você não leva tampão, você não vai com o olho tampado para casa e você já sai enxergando bem melhor do que você enxergava antes sem óculos, lógico, a intenção é essa. Mas como tem toda a questão do pós-operatório, da lente terapêutica, aí você vai sentir que com o passar dos dias é que vai estar melhor. Mas tranquilamente, deixa eu ver aqui qual era... tranquilamente pode operar os dois olhos no mesmo dia, tá bom? A próxima pergunta. É possível que o problema volte após a cirurgia laser? Então, o grande objetivo do nosso procedimento, pode parecer um pouco contraditório falar isso, mas não é que a pessoa nunca mais use óculos. O que a gente quer é tornar o paciente independente do óculos, ou seja, que você viva tranquilamente, que você não precise botar o óculos para tomar banho, ou que você não precise usar o óculos para dirigir. Pode acontecer sim que você precise de um pequeno retoque, que fique um grauzinho residual com o passar do tempo. Não é tão comum, mas acontece. Você vai usar lá seu 0,25 para estudar, 0,5, se lhe incomodar você faz o retoque da cirurgia, mas o grande objetivo disso tudo é deixar você independente, é que sua vida tenha mais qualidade, que você não precise do óculos para viver, tá bom? Próxima pergunta. É necessário algum tratamento após a cirurgia? Olha, vai depender muito se o paciente vai estar desconfortável, se ele vai sentir qualquer tipo de dor a mais, porque alguns têm sensibilidade um pouquinho mais baixa, né? Outros um pouco mais alta. Então, cada caso é um caso. Se for necessário entrar com algum medicamento para tirar a dor ou alguma inflamação acima do normal, o seu médico vai passar para você e você vai melhorar também. Não é nenhum bicho de sete cabeças como a gente pensava. Até porque hoje em dia a oftalmologia avançou tanto que é totalmente diferente de antigamente, aquelas histórias que a gente escuta, né? O tempo de recuperação, não pode olhar para cima, não pode olhar para o lado, não pode ver TV, não é bem assim. Então, a questão da TV é mais a sensibilidade à luz, que ocorre muito nos primeiros dias e às vezes se prolonga um pouquinho, o paciente precisa usar óculos escuros, precisa usar alguns artifícios para evitar o que lhe incomoda, tá bom? Mas é muito comum sim sentir sensibilidade à luz, principalmente quando você opera o olho, é normal isso. Pode praticar esportes após a cirurgia? Esse é o grande objetivo da cirurgia, né? A gente poder fazer tudo sem óculos, então pode sim, só que existe um período de recuperação. Então, eu peço 10 dias para o meu paciente voltar ao dia a dia normal dele. Alguns médicos pedem 15, outros 7 dias está suficiente, mas eu acho que entre 10 a 15 dias é mais do que suficiente para você voltar a fazer suas atividades cotidianas. E eu queria tranquilizar vocês em relação a esse tipo de procedimento. É uma cirurgia segura, seu médico vai calcular, vai ver se você está apto. Se você estiver apto é porque realmente não há contraindicação e você pode operar. Você vai ficar muito mais feliz, muito mais satisfeito. É uma cirurgia para quem de fato é dependente de óculos. É lógico que existem as pessoas de grau menor que se incomodam. Eu uso 1 grau, mas eu não quero mais usar. Você pode fazer sem problema nenhum. Ela é recomendada principalmente para os pacientes que têm miopia ou astigmatismo, tá? Os graus de hipermetropia, presbiopia, existem suas exceções, existem algumas indicações sim, mas em geral não é o nosso principal alvo. O nosso alvo mais são os pacientes míopes ou astigmatas, podendo ter os dois também na mesma cirurgia e no mesmo olho, sem problema nenhum, tá bom? Mas o que eu quero falar é que não adianta vocês assistirem um vídeo para achar que podem operar ou não. Vocês têm que vir no seu médico, se consultar, fazer seus exames, conversar, tirar suas dúvidas, se sentirem seguros para poder operar. E aí, através disso, a gente realiza um procedimento para trazer total felicidade e uma visão satisfatória, plena, para que você possa fazer tudo na sua vida sem precisar de óculos, que é tão chato, né? Bom dia, ou boa tarde, boa noite, como vocês estiverem assistindo o vídeo. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Se não, estou à disposição, pode me procurar, a gente conversa melhor, bate um papo e esclarece as outras dúvidas e quem sabe você não pode ser um candidato a operar.